Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Tem alguém feliz com Jesus aqui? Graças a Deus, né? Pegue aí a sua Bíblia, o seu exemplar, você que trouxe, e abra comigo no livro do Gênesis, capítulo 21, livro do Gênesis, capítulo 21, glória a Deus. Enquanto você procura, eu quero agradecer ao Senhor nosso Deus, que nos dá a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui, adorando a Jesus, aqui no Ministério Hope. Se eu não me engano, é a quarta vez que eu venho aqui para a glória de Deus, e eu sempre digo que melhor do que vir é voltar, né? E eu fico muito feliz de mais uma vez poder cooperar com essa igreja amável aqui na cidade de Mongaguá. Deus abençoe, pastor Adão de Santana, obrigado pelo carinho, pela recepção, sua esposa, a pastora Ruth, toda a sua família. Deus abençoe essa igreja de uma forma especial. E eu estou muito feliz, né? Porque depois de muitos dias sem podermos congregar presencialmente, hoje Deus está nos dando essa oportunidade, né? De estarmos juntos adorando ao nome do Senhor. Que Deus continue nos dando vitória no meio dessa crise que eu creio que já está passando em nome de Jesus. Gênesis capítulo 21, verso de número 10 a seguir. Gênesis capítulo 21, verso 10. Deus abençoe todos os pastores também, obreiros dessa casa. Deus seja louvado pela vida de todos, em nome de Jesus. Está escrito assim, Gênesis capítulo 21, verso 10. Disse Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Verso 14. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu, andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se, foi sentar-se de frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar, e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. E você diz: glória a Deus. Podeis se assentar, glorificando o nome de Jesus. Queridos, olhe para cá, redobre um pouco a sua atenção. O Espírito de Deus acendeu esse texto no meu coração, quando eu estava vindo pelo caminho, e esse texto ele é tremendo. Nós estamos diante de uma veracidade bíblica, situada no livro do Gênesis, no capítulo de número 21,
E se nós observarmos o capítulo de número 21, nós iremos perceber que o capítulo 21 fala a respeito do nascimento de Isaque. E todos nós sabemos que Isaque foi o filho da promessa que Deus um dia fez para Abraão e Sara. A Bíblia diz que quando Abraão está com aproximadamente 75 anos de idade, Deus lhe faz uma promessa, e esta promessa dizia respeito a um filho que daria continuidade à sua descendência, ou aquilo que os judeus chamam de árvore genealógica. A Bíblia diz que quando Deus faz essa promessa para Abraão, o cenário não é dos melhores, pois Abraão já está com 75 anos de idade, já não é um garoto, e a sua mulher, por sua vez, Sara, é estéril e não pode ter filhos. Então perceba que há um grau de dificuldade aqui, mas ainda assim Deus estava dizendo para Abraão que ele teria um filho. Eu quero que você entenda nessa noite que entre a promessa de Deus e o cumprimento dessa promessa existe um espaço de tempo. Eu quero que você entenda que entre Deus falar e Deus cumprir o que Ele falou, existe um intervalo de tempo. E é esse tempo que nos machuca, porque um dos piores inimigos da promessa de Deus chama-se o tempo. O tempo dói, o tempo machuca, o tempo tira de nós o desejo de continuar acreditando. Na vida de Abraão e Sara também não era diferente. O tempo passou na vida de ambos. Sara então entendeu: já que eu não posso ter filhos, pois eu sou estéril, eu vou abrir a porta da minha casa, eu vou abrir a porta da minha intimidade, para que a minha serva se deite com Abraão, e ele tenha filhos da minha serva, assim o nome de Abraão não cai por terra. Perceba que a preocupação de Sara é com a reputação de Abraão. E por que com a reputação, pregador? Simples. Os judeus acreditavam que a maior dádiva de Deus para a vida de um homem eram os seus filhos. Os judeus, eles acreditavam que a bênção de Deus na vida de um homem, ela não era apenas materializada através do ouro, da prata, das riquezas que esse homem poderia ter. Não. Os judeus acreditavam que a maior prova que um homem poderia ter de que ele verdadeiramente tinha a bênção de Deus eram os filhos que ele tinha. Se ele não tivesse um filho homem dentro da sua casa, era como se a aprovação de Deus não estivesse sobre aquele ambiente. Então é por isso que nós encontramos dentro da Bíblia homens como, por exemplo, Jacó, que tinham muitos filhos, porque eles acreditavam que o filho homem da casa era quem trazia a bênção de Deus. Isso é tão verdade que Ana, quando ora a Deus pedindo um filho, você já percebeu que Ana, quando pede a Deus um filho, ela não pede uma menina, ela diz: Senhor, dai-me um filho varão, um filho homem. Por que ela não pediu uma mulher, uma filha, e sim um varão? Porque Ana sabe que dentro da cultura judaica, ela só vai ser reconhecida como alguém que tem a bênção de Deus se ela tiver um filho homem. Por isso ela pede a Deus um filho varão. Agora olhe para cá. A Bíblia diz que Abraão, em consentimento com Sara, vai se deitar com a serva de Sara, por nome de Agar,
E diz a Bíblia que desse relacionamento entre Abraão e Agar vai nascer um fruto chamado Ismael. Porém, eu quero que você entenda que Ismael não é aquilo que Deus prometeu para Abraão. Ismael não é a promessa que Deus havia feito. Ismael não fazia parte, gente, dos propósitos de Deus para a vida de Abraão. Ismael não fazia parte dos projetos de Deus para a vida de Sara. Não. Ismael, na verdade, é fruto da precipitação. Ismael, na verdade, é fruto da atitude precoce de Sara. Por não saber esperar o tempo de Deus, ela coloca os pés pelas mãos. Ela abre, aleluia, a porta para quem não era para entrar, aparecer no cenário. Agora olhe para cá, Ismael nasce. Não era para nascer, pois não era ele que Deus havia prometido para Abraão. Mas ele nasce, e nasce com uma vantagem. Qual? Ele carrega o sangue de Abraão. Ele carrega o sangue do pai da fé. Quando eu olho para o capítulo de número 21, logo eu entendo que não precisava Sara ter se precipitado. Não precisava Sara ter colocado os pés pelas mãos. Até porque o texto diz que Deus visitou Sara e ela concebeu, ou seja, engravidou e deu à luz o seu filho. Está vendo? Deus cumpriu a sua promessa. Deus cumpriu o que havia prometido para Abraão e Sara. Não precisava ter se precipitado. A Bíblia diz no capítulo 21 que Abraão, agora no dia que Isaac vai ser desmamado, Abraão vai promover um banquete. Está no texto, versículo 8. Abraão promove um banquete. E a ideia de banquete aqui é festa. Abraão vai dar uma festa. E essa festa se dá por dois motivos. Primeiro, Deus cumpriu a sua promessa. Segundo, Deus deu a ele a bênção de gerar um filho homem. Lembra que eu te disse? O filho homem era quem trazia a bênção de Deus. Então a casa de Abraão está feliz. A casa de Abraão está alegre. Só que é aqui que eu quero pregar. Por quê? Porque diz a Bíblia que no dia da festa, no dia do banquete, Sara percebeu que o filho de Agar, o Ismael, o fruto da precipitação, a Bíblia diz que ele caçoava. A tradução que eu uso diz que ele caçoava. Porém a tradução King James diz que ele zombava. Há uma outra tradução que diz que ele ria da cara de Isaac. Porém a Bíblia não dá o motivo pela qual ele ri, zomba, caçoa. Só que quando Sara viu aquilo, gente, qual é a mãe que vai ver alguém zombando da cara do seu filho e vai ficar de braços cruzados? Qual é a mãe que vai ver alguém rindo da cara do seu filho, caçoando da cara do seu filho e não vai tomar atitudes? A Bíblia diz que quando ela viu o filho de Agar zombando de Isaac, logo ela chama Abraão para conversar. E ela diz: Abraão, eu não quero mais esta mulher fazendo parte da nossa família. Eu não quero mais esta mulher dentro dessa casa. Pega ela, pega o filho que ela tem e mande-os embora desta casa, porque nenhum dos dois vão ter participação com a herança do meu Isaac. Perceba, há um paradoxo aqui, porque foi ela quem colocou Agar para dentro da sua intimidade e deu a Agar a oportunidade de gerar um filho para Abraão. Só que agora a mesma Sara quer tirar Agar de casa, quer mandar Agar embora. A Bíblia diz que quando ela pede isso a Abraão, a Bíblia diz que o coração de Abraão se entristeceu, o coração de Abraão se amargurou.
de maneira que Deus vai falar com Abraão. E disse o Senhor a Abraão, olha o que Deus vai dizer: não te pareça isso mal por causa do moço, e nem por causa da tua serva. Atende, porém, olha o que Deus está dizendo: atende, porém, ao pedido de Sara em tudo que ela te disser, porque em Isaque será chamada a tua descendência. O que Deus está dizendo aqui é isso: Abraão, a minha promessa não será cumprida em Ismael, a minha promessa será cumprida em Isaque. Porém, no versículo seguinte, Deus diz, verso 13, olha o que Deus diz: mas também do filho da tua serva eu não me esquecerei, ele também será uma grande nação. É aqui que eu queria chegar, gente, porque olha o que Deus está dizendo: Abraão, em Isaque eu vou cumprir a promessa que eu te fiz. Porém, lembra de Ismael? Não era para ele ter nascido, Abraão, não era para ele aparecer no cenário, mas já que apareceu e carrega teu sangue, eu vou fazer uma promessa para ele. Qual é a promessa? Ele também será uma grande nação. Eu sei que tem gente que vai pegar e tem gente que não vai, mas olha o que o texto está querendo dizer. Deus estava dizendo: Abraão, ele não é a promessa, porque a promessa é Isaque, mas ainda que ele não seja a promessa, eu vou fazer para ele uma promessa. E qual é a promessa? Ele também será uma grande nação. Aleluia! Aí no verso de número 14, eu fiz questão de ler com vocês. O texto diz que depois que Abraão ouviu a voz de Deus, o texto diz: levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Está aqui, olha o que o texto diz: e ele tomou pão. Diga comigo, pão. Diga mais forte, diga pão. E água. Diga comigo, água. Diga pão e água. Gente, isso aqui me confronta. Por quê? Perceba que Abraão, depois que ouviu a voz de Deus, a Bíblia diz que ele vai pegar um pão e um odre de água, vai dar para Agar, vai dar para ela o seu filho e a despediu. A expressão que o texto usa, e a despediu aqui, na verdade, isso aqui não é Abraão na porta de casa dando tchauzinho para Agar, não. Quando a Bíblia usa essa expressão, e a despediu, a Bíblia está querendo nos dizer, aleluia, que ela era a empregada, a doméstica, a serva da casa de Abraão. Isso aqui é lindo, por quê? Porque lendo a Bíblia, estudando um pouco a respeito da Bíblia, eu descobri que ela trabalhou na casa de Abraão por muitos anos. Por muitos anos ela trabalha na casa de Abraão. Há quem diga que ela trabalhou por volta de 14 anos servindo. Se fosse para os dias de hoje, Agar seria quem lava, quem passa, quem cozinha. Ela era doméstica, ela era empregada da casa de Abraão. Aí, gente, pensa comigo, ela trabalhou 14 anos na casa de Abraão, servindo a casa de Abraão. No dia de mandar Agar embora, sabe qual é o pagamento dela? Está no texto. Abraão só deu para ela pão e... Gente, isso aqui me confronta. Quem é que trabalha 14 anos dentro de uma casa para no dia de ser mandado embora acertar as contas, receber pão e água? Certamente, se fosse hoje, alguém diria: eu vou processar Abraão. Se fosse hoje, alguém diria: eu vou procurar meus direitos. Isso não vai ficar assim. Só que quando eu olho para o texto sagrado,
sagrado, eu percebo que Agar não murmura, Agar não bate boca, Agar não procura direito. E aí eu disse: Deus, como é que pode essa mulher receber pão e água depois de 14 anos de trabalho e não murmurar, não bater boca, não procurar direito? Aí Deus falou para mim: lembre-se, ela está saindo, mas está carregando uma promessa. Alguém pegou lá atrás, então eu vou repetir de novo. A Agar está saindo da casa de Abraão, mas não está saindo só, ela está carregando uma promessa. Lembra que Deus disse para o filho dela: ele também será uma grande nação. Eu aprendo aqui com Agar que quem tem certeza da promessa que Deus fez não está preocupado com o que vem da terra. Eu vou repetir: quem tem certeza daquilo que Deus prometeu não está preocupado se a terra vai me honrar, se a terra vai me dar coisa grande. Agar está entendendo: quem vai cuidar de mim não é Abraão, quem vai cuidar da minha casa não é Abraão, quem vai cuidar dos meus filhos não é Abraão. A partir de agora, quem vai cuidar é o Deus de Abraão, é o Deus de Abraão. Levante a mão para receber o que eu tenho para entregar para alguém essa noite. Assim diz o Senhor: até aqui quem cuidou de você foi Abraão, até aqui quem cuidou da tua casa foi Abraão, mas daqui para frente quem assume a posição de provedor na tua vida é o Deus de Abraão. Deixa eu ver quem crê que o Deus de Abraão vai cuidar de você, vai cuidar da tua casa. Levante a mão, abra a boca e dê um grito de glória a Deus. Ele cuida. Oh, maravilha! Eu sei que não pode tocar, mas vira para alguém e diga: o Deus de Abraão vai cuidar de você. Diga, o Deus de Abraão vai cuidar da tua casa. Ai, meu Deus, eu vou entregar tudo hoje aqui nesse altar. Quem dependia da mão de Abraão, pastor Adão, na pandemia está passando mal. Quem dependia da mão de Abraão, na crise está arrancando o cabelo. Quem dependia da mão de Abraão, na prova está dizendo: e agora? Mas quem depende do Deus de Abraão está dizendo como Jó: eu sei que o meu Redentor, ele... olha lá, alguém recebeu. Eu vim aqui profetizar para quem trouxe glória a Deus e aleluia. Deus está dizendo: se você depende do Deus de Abraão, a crise não te mata, a prova não te mata, o deserto não te mata. Levante a mão: o Deus de Abraão vai cuidar de você. Oh, Espírito Santo, olhe para alguém e diga: vai dormir em paz, vai dormir tranquila, porque o Deus, ai meu Pai, o Deus de Abraão está assumindo a posição de provedor na vida de alguém essa noite. O Deus de Abraão está assumindo a posição de mantenedor. Uramachandaraia. Na prova, esses dias eu estava orando dizendo: Deus, e agora, Pai? O negócio apertou. Aí Deus falou algo no meu coração: meu filho, é nessa hora que os fiéis vão experimentar a fidelidade do céu. Quem não é fiel agora está dizendo: meu Deus, e agora? Agora quem sabe que tem crédito lá no céu está dizendo: eu estou tranquilo, porque eu sei que o meu Deus vai cuidar. E de Broma, Calu de Maia, levante a mão para adorar. Deus não vai te desamparar, Ele vai cuidar de você. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Aleluia. O texto diz, olhe para cá. A Bíblia diz que Abraão pega pão e água, dá para Agar e a despede, manda embora. Ela pega o pão, pega a água, pega o filho e sai
sem bater boca. Só que tem um problema, a Bíblia diz que ela sai e vai para o deserto de Berseba. E aí lá no deserto vai acontecer algo que não era para acontecer. A Bíblia diz que no deserto ela anda errante. A expressão errante aqui é alguém que não tem direção. É alguém que não sabe para onde vai. A ideia do texto é mostrar para nós que quando ela chega no deserto, ela perde a direção. E esse é o maior desafio do povo de Deus. Qual? Passar pelo deserto sem perder a direção. Nós estamos vendo muitas pessoas perdendo a direção nesse deserto, sem saber para onde vai, sem saber o que fazer, sem saber de onde vai tirar, perdendo a direção. Só que eu vim aqui hoje, na cidade de Mongaguá, no Ministério Hope, profetizar para alguém. Você pode passar pelo deserto, e vou além, estamos passando, mas não vamos perder a direção. Não vamos perder a direção. Se o diabo estava achando que no meio dessa pandemia tua casa ia perder a direção, tua família ia perder a direção, tua chamada ia perder a direção, teu ministério ia perder a direção, ele quebrou a cara. Porque quem está no controle dessa embarcação não é governador, não é presidente, não é vereador, não é deputado. Quem está no controle dessa embarcação não perde o controle. Quem está no controle desse barco está dizendo: eu vou dar direção para a tua casa, eu vou dar direção para os teus filhos, eu vou dar direção para a tua chamada, eu vou dar direção para o teu ministério. Fica tranquilo, eu vim aqui com o recado do céu para alguém. Não vai te faltar uma direção, não vai te faltar uma direção. Deus hoje está dando direcionamento para você, está dando direcionamento para a tua casa, para a tua família. Você não vai perder a direção nesse deserto. Só que a Bíblia diz que Agar perdeu a direção. Ela perde a direção. E o pior vem agora, porque no versículo de número, aleluia, 14, ela perde a direção no deserto. Aí no verso 15, olha o que diz o texto: e tendo-se acabado a água do odre. Olha o cenário que ela está agora. Ela está no deserto, sem direção, e agora sem água, sem provisão. Oh glória. Gente, Deus falou algo comigo dentro desse texto. Sabe o que é que Deus falou para mim? Que água acabar na vida de crente é a coisa mais normal que tem. Todos nós vamos passar a enfrentar um momento de falta de água. É parecido com isso aí que a gente está vivendo. Quando a água falta, a provisão acaba, as portas se fecham. É o momento da falta de água. Então isso aqui, faltar a água na vida de crente, é coisa normal. Só que o que Deus quer saber de nós é o que nós vamos fazer depois que a água acabar. É qual será o nosso posicionamento quando a água acabar. Deus quer saber o que nós vamos fazer quando tudo isso acontecer. A falta de água chegar, a prova chegar, o deserto chegar. Gente, eu li nesse texto aqui. Está aqui, gente. Agar tomou duas atitudes depois que a água acabou. Eu gosto dessa expressão de João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, porque ele coloca os acontecimentos do jeito que eles aconteceram. Olha o que diz no versículo 15: a água acaba, a provisão acaba, a seca chega para ela. Aí no versículo de número 16,
Olha o que diz a primeira atitude de Agar. Quando acaba a água, está aqui, ó. E afastando-se. E afastando-se. O texto diz que ela se afasta. O texto diz que ela vai para longe. Gente, por que isso é forte? Porque só pode se afastar quem um dia esteve perto. Só pode se afastar quem um dia esteve do lado. Então a ideia do texto aqui para nós é essa: enquanto tem água, Agar está do lado. Enquanto tem água, Agar bate no ombro e diz: estamos juntos. Enquanto tem água, está do lado, está perto, está junto. Mas na hora que a água acaba, o que Agar faz? Se afasta. Que é distância. Aí Deus falou para mim: não espere que todo mundo permaneça do teu lado quando você não tiver mais água para oferecer. Não, eu vou repetir isso aqui. E se o sonoplasta puder, me ajuda aqui no retorno, porque eu preguei a semana inteira. Deus está dizendo: não espere que todo mundo seja teu amigo quando você não tiver mais nada para oferecer. Infelizmente, a gente está vivendo um tempo difícil, aonde é fácil ser amigo de quem me abre porta, é fácil estar do lado de quem me ajuda, estar do lado de quem me beneficia de alguma forma. Só que o que Deus está querendo saber de nós é, aleluia, será que nós temos capacidade para permanecer do lado de gente que não nos oferece mais nada, que não nos beneficia mais em nada? Eu vou liberar um recado de Deus para alguém aqui. Ei, essa pandemia te mostrou quem é quem, você não entendeu. Essa pandemia mostrou quem são os teus verdadeiros amigos, porque enquanto tu tem água para oferecer, você tem curtida no Facebook, você tem visualização, você tem seguidor, você tem amigos que te mandam mensagem, mas na hora que a água acaba, é aí que os verdadeiros se revelam. E eu vim profetizar para quem levanta a mão e dá glória a Deus: assim diz o Senhor, eu vou levantar pessoas fiéis para colocar no teu caminho, gente que vai permanecer do teu lado, não pelo que você tem, mas pelo que você é. Uramá-se anda. Quem pode levantar a mão para receber isso aqui? Deus está dizendo: eu vou selecionar as tuas amizades, os interesseiros oportunistas, eu vou tirar do teu caminho, mas vou colocar gente fiel para te ajudar. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Deus vai levantar fiel para colocar do teu lado. Eu sinto Deus falando como alguém aqui. A água acabou, cadê os amigos? Cadê as mensagens que chegavam? Cadê as curtidas? Cadê as visualizações? Acabou. É Deus te revelando que nem todo mundo que disse que estava junto coisa nenhuma. Deus tirou, Deus afastou. Mas eu amo o Senhor. Por quê? Porque os amigos interesseiros nos deixam e se afastam de nós quando a gente não tem mais benefício para oferecer. Mas o Deus da promessa permanece do teu lado. Ai meu Deus, ai meu Pai, levanta a mão, porque Deus está dizendo: ei, alguns podem até ter saído do teu caminho, mas quem te fez a promessa permanece. Quem pode adorar, levante a mão e adora. Olhe para alguém e diga: te deixaram, né? Foram embora, né? Mas quem te prometeu está dizendo: eu estou contigo. Calamachanda, eu estou do teu lado. A Bíblia diz que quando acaba a água, Agar se afasta.
H, que é distância. Segunda atitude dela, a Bíblia diz que ela se assenta. Primeiro ela se afasta a uma distância de um tiro de arco, aproximadamente 150 metros. E a Bíblia diz que ela senta. Gente, se ela sentou é porque ela estava em pé, sim ou não? Sim. Aí ela senta. Só que esse sentar aqui tem um sentido muito profundo. Na verdade, quando a Bíblia está dizendo que ela se assenta, a Bíblia está falando de mudança de posição. Por quê? Porque se eu estou em pé e se assento, a minha posição muda, sim ou não? Sim, minha posição muda. Então o sentar aqui que o texto está dizendo para nós, isso aqui é Deus dizendo, mostrando, revelando que por causa da falta de água, primeiro, H se afastou. Segundo, ela se assenta, ou seja, ela muda de posição. Ela mudou o posicionamento dela por causa da falta de água. E isso aqui é um perigo. Por quê, pregador? Porque toda vez que eu se assento, mudo de posição, na hora da dificuldade, eu estou dando carta branca para o diabo, para ele me acusar que eu só adoro a Deus pelo milagre que ele opera. É mais ou menos assim. Isso é tão verdade, tão literal, que quem aqui nunca ouviu um crente que disse: eu vou para o culto hoje, mas eu só quero ficar sentado, só quero ouvir. Aí o pastor às vezes chama: fulano, venha louvar, vem dar uma saudação. Não, pastor, ficar sentado. É a prova tirando de nós o desejo de permanecer em pé. Mas quer ver o diabo passa mal? É quando ele vê um crente que a água acabou, a prova chegou, a pandemia afetou. Aí o diabo disse: e hoje, sábado, eu acho que ela vai ficar em casa sentada. Eu acho que ele vai ficar em casa sentado na frente do computador, da televisão, do celular. Só que aí tem crente que é tremendo, irmão. Quando vai dando o horário do culto, ele diz: se eu ficar sentado não resolve meu problema. Quer saber de uma? Eu vou para o culto de ceia adorar. Eu vou para o culto de ceia ficar de pé exaltando o meu Deus. E eu tenho um recado para alguém aqui. Já que você não se assentou, aleluia, e ficou choramingando pelo que está acontecendo, e veio para o culto adorar a Deus, hoje tem resposta do alto para você. Hoje tem livramento para a tua casa. Hoje tem milagre de Deus chegando para a tua vida. O diabo achou que essa pandemia, que essa prova, que essa luta, que essa porta fechada ia ser suficiente para te fazer desanimar, sentar e dizer: não quero mais saber disso. Mas Deus está dizendo: eu estou usando essa prova para mostrar para o diabo que você é fiel a Ele, não só pelo, ai meu Deus do céu, não só pelo benefício que Ele opera. Tem gente aqui que perdeu e está perdendo, mas está dizendo: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do... Eu vou te dar 30 segundos para você levantar uma mão. Uma não, levante as duas, fechar os olhos e começar a dar glória ao nome de Jesus. Por quê, pregador? Porque cada glória que você está dando aqui, e o que eu vou falar parece até chavão de pregador, mas não é não, é realidade. Cada glória que você está dando aqui é o diabo sendo envergonhado, porque Deus está dizendo: olha lá, Satanás, a Maria, o Pedro, o Tiago está me adorando mesmo na prova, mesmo. Ai de camarraia, abra a boca, quem pode, 30 segundos se você pode. Adore a Deus, adore a Deus. Mostra para Satanás que nós somos adorador de verdade, e adorador de verdade não só adora
adora na bênção, na glória, no milagre, a gente também adora na prova. Urakamachanda. Levante a mão, abra a boca. Eu vou deixar você adorar a Deus aí, vai. Eu estou vendo alguém adorando, eu estou vendo. Olha lá, diploma, calamachanda, evidaracende, camarraia. Deus me trouxe aqui para te dar uma injeção de ânimo. Quem foi que disse que está tudo acabado? Quem foi que disse que está tudo perdido? Jeová está descendo aí para mudar o cenário. Quem pode adora, quem pode adora, quem pode adora, quem pode adora. Uramasi andarabahaya, M de proma, calu de maia. Levante a mão e glorifique a Ele. Oramasi dioma. Com água ou sem água eu vou adorar. Oramasi proma. Meu Deus, meu Pai. O texto diz, gente, eu caminho para o fim agora. A Bíblia diz que ela se afasta, senta, levanta a voz e chora, dizendo assim, olha o que ela diz: assim eu não verei morrer o menino. Assim eu não verei morrer o menino. Vocês concordam que ela está vendo a morte do filho? Ela está dizendo, eu vou me afastar, sentar, para eu não ver a morte dele. Ela está vendo a morte do filho. Ela entendeu que ele vai morrer naquele deserto. Só que eu te pergunto, Deus disse que ele ia morrer? Hã? Lembra que Deus disse para ele lá atrás? Abraão, a minha promessa eu vou cumprir em Isaac, lembra? Mas também do filho da tua serva eu farei uma grande nação. Pastor, não peguei. Vai pegar. Deus não disse que ele ia morrer, mas a prova está tão grande que ela está dizendo, vai morrer. Vai morrer. E parece, pastor, que eu estou pregando para gente que está vivendo a mesma coisa. Deus disse que ia te prosperar, não falou? Mas a pandemia está dizendo, vai morrer. Vai morrer. Deus disse que ia crescer, não foi? Mas a pandemia está dizendo, vai fechar. Vai fechar. Isso aqui se chama circunstâncias. E isso eu quero que você crave no teu coração. Toda vez que Deus te fizer uma promessa grande, se prepare para viver as circunstâncias negativas. E eu vou ser ousado em dizer aqui: haverá um avivamento pós-pandemia, quem crê? Haverá um derramamento da glória de Deus após essa pandemia. Porque Deus, Ele já fez a promessa. Ele já disse que ia fazer. Mas o diabo está usando a circunstância para querer nos fazer entender que tudo aquilo que Deus prometeu não vai se cumprir. Mas eu vim ser profeta para quem está aqui e para quem está assistindo agora. Ei, a circunstância pode até ser grande, mas a promessa ainda é maior. A circunstância pode até estar dizendo, vai morrer, vai fechar, acabou. Mas há uma promessa de Deus que disse, se foi eu quem dei, não morre, não morre. Se foi Deus que deu, não fecha. Se foi Deus que deu, não acaba, não termina. Então hoje saia daqui agarrado com essa promessa, porque Deus está dizendo, aquilo que eu coloquei na tua mão, a pandemia não mata, o deserto não mata, a prova não mata, a promessa está de pé. Calabara Xandaraia, Oramacianda, glória. Deus disse que ele ia viver, mas a prova está dizendo para ela, vai morrer no deserto. Olhe para alguém e diga, você decide em quem acreditar, ou no que os teus olhos estão vendo, ou no que a promessa já foi liberada. Você decide se você crê na promessa ou na circunstância. Deus estava dizendo, ele vai viver.
Versículo 17: Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Olha a pergunta de Deus: o que está acontecendo? Não temas, Deus já ouviu a voz do teu filho desde onde está. E aqui eu paro. Por quê? Porque no versículo seguinte, perceba, Deus está falando com ela: Agar, por que está chorando? O que tens? Não temas, Deus já ouviu a voz do teu filho. Só que para que as coisas comecem a mudar na tua vida, para que o trabalhar de Deus comece a acontecer, eu quero algo de você, Agar. E o que Deus vai pedir para ela? Versículo 18, está no texto. Primeira palavra que Deus pede para ela: ergue-te. Aonde que Agar está mesmo, gente? No deserto, sem direção e sem água. E aí vem Deus dizendo: quer que eu mude a tua história? Então eu quero algo de você. O que? Ergue-te. Sabe o que Deus está pedindo aqui para Agar, gente? Posicionamento. Não, você não entendeu. Deus está pedindo para Agar posicionamento. Pastor, mas ela está no deserto. Então, é no deserto que Deus quer ver a tua posição. É no deserto que Deus quer que você tome posição. É no deserto que Deus está dizendo: ei, se levanta, porque nesse deserto você vai ver a glória de Deus, você vai ver a mão de Deus. Deus disse: ergue-te. Olhe para alguém e diga: no meio dessa crise, Deus está pedindo um posicionamento teu. Calamachanda. No meio dessa dificuldade, Deus está pedindo um posicionamento nosso. Isso aqui é pessoal. Deus está dizendo: ergue-te. Aí depois que ela se levanta, olha o que Deus diz: levanta o moço, menino. Está vendo? Que Deus não levanta o filho dela sem primeiro ela se levantar. Primeiro Deus levanta Agar, depois Deus levanta o filho dela. Porque não adianta eu pedir para Deus levantar minha casa se eu ainda não estou de pé. Não adianta orar para Deus levantar o filho, o marido, se você ainda não tomou posição. E Deus está dizendo: ei, sabe quando é que eu vou levantar a tua casa, o teu filho, o teu marido, a tua esposa? Quando eu ver em você um posicionamento. Então aproveita que esse culto está favorável e toma uma posição. Por quê? Porque enquanto tu toma posição aqui, Deus vai dando posição na tua casa. Deus vai colocando todo mundo lá de pé. O diabo disse: na pandemia, na crise, na prova, vai ficar caído, quebrado. Mas Deus está usando a minha boca para dizer para alguém: se levanta aqui e eu levanto a tua casa lá. Toma posição aqui e eu dou posição para quem está lá. Ergue-te, levanta o rapaz, o moço. Aí Deus diz: segura pela mão. Olhe para alguém e diga: se foi Deus que te deu, agarra. Não abre mão não. Se foi, pastor, mas a pandemia está querendo arrancar de mim, mas não deixa não. Agarra o que Deus te deu. Segura pela mão. Aí Deus renova a promessa: porque eu farei uma grande nação. Só que é Deus renovando o que tinha dito. E aí o versículo seguinte diz assim, ó: e Deus abriu os seus olhos. E o que ela viu, gente? O que ela viu? Um poço de água. Oh, eu sinto Deus aqui. Ela viu o que? Um poço de... Mas não está no deserto. Só que quem tem coragem de se levantar no deserto, no deserto vai viver milagres. Calamachandaraia. Oh meu Deus, eu estou sentindo uma graça pairando nesse lugar. E Deus está falando com alguém: hoje é noite de você tomar uma posição.
porque o teu posicionamento vai definir o que Deus pode fazer por você. Eu vou repetir isso aqui: o teu posicionamento hoje vai definir o tamanho do milagre que Deus vai fazer na tua vida. Porque ela se levanta no deserto, aí o que é que Deus faz? Deus provê um poço de água no deserto. Gente, lembra o que Abraão deu para ela lá atrás? Abraão deu um pão e um odre de água. Mas ela está vendo o que agora? Um poço. Mas Abraão deu o que para ela? Um odre. E Deus está dando o que para ela? Um poço. Era Deus dizendo: o que eu tenho para você é muito maior do que aquilo que Abraão tem para você. Aqui eu entendi, pastor Adão, porque que a água teve que acabar, porque se a água não acaba, ela não sente sede, e se ela não sente sede, não tem para que Deus prover o poço. Aí Deus está dizendo: tem horas que algumas coisas precisam secar na tua vida, para que eu venha te mostrar coisas maiores. Uramachandaraia, eu estou provendo, diz o Senhor, poço para você beber água nesse teu deserto. Levanta a mão para receber. Eu encerro, mas eu preciso entregar isso aqui. Até aqui você e a tua casa, a tua igreja viveu de odre. Odre fala daquilo que é pequeno, mas daqui para frente Deus está dizendo: a água do odre acabou, porque eu tinha um poço para te mostrar. Eu tinha um poço para te mostrar. Eu tinha um poço para te mostrar. Levante a mão. Eu estou profetizando para essa igreja: você não vai viver de odre, Deus vai te levar ao poço. Quem acredita fica de pé adorando. Levanta a mão e dá um glória a Deus se você pode. Levanta a mão. O último versículo para mim concluir diz assim, ó: e Deus era com ele. E Deus era com ele. E qual é a prova, pastor? O texto diz: e Deus era com ele, que cresceu. Peraí, gente. E Deus era com ele. Qual é a prova? Cresceu. Mas cresceu aonde? No deserto. Só que foi naquele mesmo deserto que Agar disse que ele ia morrer. Mas ele morreu. Era Deus ensinando. Ei, no mesmo deserto que alguém disse que você ia morrer, eu te faço crescer. Ai, meu Deus. Levanta a mão para receber isso aqui. Eu estou profetizando Bíblia para você nessa noite. Calamachanda. Feche os olhos e levante a mão se você pode, porque Deus está usando a minha vida aqui hoje, nesse culto de ceia, um culto tremendo, para dizer para alguém: ei, o que eu tenho para você nesse deserto vai te surpreender. Uramachanda. Deus não revela, pastor Adão, a sua glória em qualquer lugar. Deus tem cenários específicos para revelar a sua glória. Quer que eu te prove? Eu te provo. Lembra de Daniel? Qual foi o cenário que ele viu a glória de Deus? Foi na cova dos leões. Lembra de Ezequiel? Qual foi o cenário que ele viu a glória de Deus? Foi no vale de ossos secos. Lembra de Ananias, Misael e Azarias? Onde eles viram a glória de Deus? Na fornalha de fogo ardente. Sabe o que Deus está dizendo? É nesse deserto que eu vou me revelar para você. É nesse deserto que eu vou me revelar para tua casa. Quem pode adorar? Quem tem glória, levante a mão e dê glória. Quem tem aleluia, levante a mão e dê aleluia. Porque Deus está dizendo: você não vai morrer aonde o diabo gritou morte. Você vai viver e vai crescer, crescer, crescer. Olhe para alguém e diga: esse deserto não te mata. Esse deserto te faz crescer. Te faz crescer,
te faz crescer. Uramachanda. Sabe o que eu aprendi aqui? Gente, eu sei que é triste, é difícil. Muitas igrejas se fecharam nessa pandemia, nessa crise, eu sei. Nos machuca, nos dói. Só que Deus está dizendo: se foi eu que te dei esse projeto, se foi eu que te dei esse menino, o deserto não mata. Ao contrário, Deus vai dar crescimento no deserto. Deus vai dar crescimento no deserto. Se esse negócio, essa loja, essa empresa foi Deus que te deu, o deserto não mata. Deus vai dar crescimento. Deus vai dar E eu sou ousado em dizer: você nessa época de pandemia vai viver mais milagre do que você viveu antes. Quem pega, abre a boca e dê glória se você crê. Coloque a mão no teu coração. Pai, eu abençoo a tua igreja. Calamaia. E se essa graça que eu estou sentindo aqui não é fruto do meu emocionalismo, paira agora sobre a vida desse irmão agora. Uramasi anda. Desce uma graça sobre a vida dessa irmã agora. Alabarachandaraia. Eu sei que tem gente aqui desanimado, Senhor. Eu sei que tem gente aqui abatido, triste, dizendo: Deus, tudo que eu construí em tanto tempo, parece que a pandemia está derrubando. Mas eu quero profetizar, oh meu Deus, que se foi o Senhor quem deu, a pandemia não vai matar o projeto, não vai matar o sonho, não vai matar oh meu Pai, os sonhos que o Senhor confiou na mão dele e na mão dela. Ao contrário, vai ter crescimento, vai ter crescimento. Eu profetizo que nesse deserto o Senhor vai fazê-los crescer. Levante a tua mão para cima e diga: eu vou crescer no mesmo lugar que o diabo disse que eu morreria. Diga: Deus vai me fazer crescer no lugar da minha humilhação. Quem crê, aplauda Jesus.